O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta Amai-vos uns aos outros, mas não façais do vosso amor um cativeiro, que haja antes entre as praias das vossas almas um mar ondulante. Cantai, dançai juntos, sede alegres, mas deixai cada um ficar a sós, como as cordas da lira que estão separadas, mas estão juntas na mesma harmonia. Ficai próximos, mas não vos aconchegueis demais, porque as colunas do templo erguem-se separadas, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. É de Khalil Gibran um trecho da sua fala sobre a conjugalidade que extraímos para a reflexão desta tarde momentosa. De todas as relações, as mais visceralmente desafiadoras são aquelas que nos colocam no regime de proximidade e de intimidade, quais a que percebemos dentro da relação de acasalamento. Estar com o outro, ao lado do outro, em regime de convivência tão íntima e tão cúmplice, é ser desafiado a olhar para si próprio. Porque o outro é, numa boa medida, enquanto parceiro da conjugalidade, o melhor espelho que te reflete. Essa relação é tão intrigante e, curiosamente, tão cheia de altos e baixos, portanto desafiante, que muito comumente a conjugalidade se fragiliza e muito facilmente nós abrimos mão hoje do relacionamento conjugal a título de pouca coisa. Porque temos, em realidade, a dificuldade de podermos lidar conosco mesmo. A nossa relação de intrapessoalidade, a nossa relação conosco mesmo, a relação de auto-amor está em tal nível comprometida que, quando alguém se nos aproxima e se nos reflete, nós preferimos fugir a fazer uma jornada, um caminho duradouro, como Allan Kardec e os Espíritos entreteceram no diálogo em O Livro dos Espíritos, na medida em que o codificador perguntou se o casamento fazia parte das leis da natureza, o relacionamento de um com o outro de uma forma duradoura, e os Espíritos responderam: é um progresso na marcha da humanidade. Ao que os Espíritos também tiveram o ensejo de aclarar ao codificador quando ele pergunta: mas o que seria se houvesse a abolição do casamento? E os Espíritos responderam: seria uma regressão à vida dos animais. As relações que se estabelecem hoje do ponto de vista da afetividade, da sexualidade, ficam de tal modo banalizadas, posto que ganham uma superficialidade, mas não ganham a comunhão. É uma comunicação frágil, superficial, mais física do que emocional, mais corporal do que psicológica, mais de corpo para corpo do que de alma para alma. E isso porque nós temos medo de nós mesmos. A relação de auto-amor, de bem-querer, de autoestima, de auto-valor, de autodignidade, está em tal proporção esgarçada que quando alguém se nos aproxima
às vezes trazendo a mesma performance precária, a aproximação ela chega a ser explosiva, mal consegue assegurar a fase do namoro, onde nós estamos quase que hipnotizados pelo apaixonamento. Na medida em que o namoro vai ganhando um relacionamento de maior estabilidade, de convivência mais próxima, e quando ele aproxima-se de um processo de união estável, ou de coabitação, ou de casamento, nós damos-nos conta de que essa jornada a dois parece que ela não será venturosa, ela será mais uma aventura, e que aponta numa direção sempre de fracasso. Em realidade, nós somos chamados a fazermos um checklist de como é que nós estamos, para podermos não colocar no outro a responsabilidade desse relacionamento que não consegue ir adiante. Nós precisamos estar um pouco mais atentos, mais reflexivos, para podermos fazer uma interiorização, para não catalogarmos o relacionamento de uma forma precária e excomungarmos o casamento do nosso projeto existencial, ou fazermos das nossas relações de conjugalidade relações descartáveis, que por qualquer coisa nós abrimos mão dela e seguimos para uma nova relação, que apenas repete o fracasso, e para mais uma, e depois desistimos. E desistimos também de acreditar na instituição do casamento. E achamos que o casamento já era como alguns tentam propor, e às vezes extensivo à família, demonstrando claramente que estamos desconectados de nós mesmos, que estamos alienados da conexão com o divino, de que perdemos o fio de prumo com o Criador, de que, em realidade, há uma desconexão interna. Se eu estou perdido de mim mesmo, como é que eu posso me achar, se você também está? São dois perdidos que se abraçam, que se buscam. No entanto, há uma ineficiência para a busca do relacionamento, posto que os atritos surgem naturais, porque dos relacionamentos humanos, nós estabelecemos vínculos e eles replicam as nossas relações interiores. Relacionamento humano é para curar relacionamento humano, ou seja, em cada nova relação que eu estabeleço, eu me recoloco, trazendo a plataforma acumulada das outras relações. Numa relação de acasalamento, é muito comum ver-se de que nós, enquanto aspirantes à conjugalidade, trazemos nas costas os nossos pais. E avançamos para manter uma relação que presumivelmente será a dois, mas em realidade ela é coletiva, porque quando alguém se relaciona com alguém e deita ao mesmo leito, não estamos deitando sós. Eu não estou falando de obsessores, estou falando do grupo interno que carregamos. Posto que na relação vem a fala do pai, vem o exemplo da mãe, nós replicamos atitudes herdadas que às vezes são boas, às vezes são precárias, às vezes são abusivas, e nós replicamos no automatismo de um viver sem reflexão, sem análise, sem mudanças internas. E quando nós replicamos aqueles relacionamentos que tivemos na nossa história familiar, presenciando a relação dos nossos pais, que é com quem nós fazemos um curso de acasalamento, não se improvisa curso de acasalamento. Esse curso pré-nupcial são de informações. Nós aprendemos como se trata um homem, uma mulher, um parceiro, uma parceira do relacionamento conjugal, seja do casamento hétero ou homoafetivo. Nós o fazemos quando convivemos no nosso lar, vendo os nossos pais, como é que eles se cuidam, se tratam, se atendem, se protegem, ou como eles se violam, como são abusivos, como eles destratam um ao outro. E aí nós trazemos essas encrencas das relações entre o casal, que foram nossos pais, e da relação deles conosco, ao lado de outras relações que se agregam, e desaguamos no relacionamento conjugal. Por isso que o filme A História de Nós Dois é fantástico. Ganhou, à época, o prêmio máximo da Academia de Hollywood.
Porque quando ele está em crise conjugal, em que ele se deita, e quando ele fala, aparece atrás da fala dele o avô. Ela responde, aí aparece atrás da fala dela a mãe. Ele contra-argumenta, aí já passa a paz dele, a fisionomia do pai. E ele vai compondo numa cena de incomparável beleza que vale o filme. Dentro da cama, sobre a cama, eles discutindo, e uma turma, que não eram de obsessores, que era dos seus ancestrais recentes, que eles herdaram e estavam automaticamente sendo mediadores de umas falas e de atitudes que eles assumiram para si dentro de um automatismo modelando comportamentos sociais através da convivência. Vejam como, portanto, já se desenha desafiador um relacionamento de conjugalidade. Deitar-se à mesma cama e sonhar os mesmos sonhos é muito difícil. Dizia-me um amigo nos altos da atmosfera a 10 mil metros acima do mar, num avião: Alberto não casa, não casa. Ele tinha casado há 6 meses e já estava decepcionado com a conjugalidade dele. E ele me disse: a gente perde a liberdade a tal ponto que eu só posso entrar por um lado da cama, não posso mais entrar pelo outro lado. Eu me deitava na cama, rolava para um lado, rolava para o outro. Ele tinha só 6 meses. O Espírito Emmanuel, analisando a conjugalidade, diz que nós vivemos essa fase do encanto. E no cais dos sonhos, quando tomamos o navio do acasalamento e avançamos, nós ainda temos esse período que é naturalmente gostoso, que se segue às núpcias. Hoje, a lua de mel às vezes é de fel, já a lua primeira. E antes que o navio perca-se do porto, alguém já está querendo saltar de bote ou para um outro navio que se lhe acene. Num mundo descartável, altamente veloz, onde tudo muda quase todos os dias, notadamente no âmbito da tecnologia, nós transplantamos para as relações emocionais, afetivas, sociais e conjugais, essa forma líquida de nos relacionarmos, aonde a gente não tem tempo de ter tempo para nós mesmos e para o outro. Relacionamento de conjugalidade, diz o Espírito Emmanuel, é casar-se dia após dia. Por extensão, separar-se é um processo que vai se dando dia após dia. O Espiritismo é a favor do casamento, não é contra a indissolubilidade da conjugalidade. Allan Kardec indagou dos espíritos acerca dessa questão. A indissolubilidade do casamento é uma lei da natureza? Os espíritos disseram não, muito contrária. Mas só os homens são capazes de mudar as suas leis. E o codificador, em uma outra obra, em relação a essa primeira, que foi o Livro dos Espíritos, em um Evangelho diz: o divórcio emerge, surge, para separar o que de fato já está separado. E só é levado em conta quando não foi observado a lei divina, a lei do amor. Porque o que regula uma relação de conjugalidade são 2 leis, diz ele: a física, que é a união sexual, e a de natureza espiritual, emocional, afetiva, que é o relacionamento amoroso. Ambas leis divinas. Isso é que traduz uma união de conjugalidade. Casa-se bem quem está movendo-se dentro dessas 2 leis. E não pense que casa-se bem 2 pessoas que são iguais, porque a gente tem essa impressão que 2 pessoas iguais dão certo. Isso não é verdade. Imagine 2 pessoas autoritárias, ciumentas, agressivas. Elas naturalmente não vão conseguir estabelecer uma convivência, especialmente de conjugalidade, porque elas têm dificuldades muito similares, o que tornará o relacionamento inviável e explosivo. O relacionamento, portanto, ele não é vitorioso porque as pessoas são iguais, tampouco porque elas são diferentes. Porque às vezes as pessoas são tão diferentes,
que é quase inviável estabelecer uma proximidade dela. Uma torce pelo esporte, outra torce pelo náutico. E o filho vai torcer naturalmente pelo Santa Cruz. É um lar recheado de diferença. Mas se fosse só isso, tudo bem. Mas cada um tem o seu jeito de ser, trancafiado na sua modalidade de comportamento, se contrapondo ao outro quase como se fosse um inimigo, porque pensa ou sente diferente. Uma relação saudável de conjugalidade não é aquela que é igual entre os seus parceiros, ou que estabelece-se entre parceiros diferentes. Uma boa relação é aquela que é mediada pela uma amorosidade capaz de fazer das nossas semelhanças uma potência em que nós nos ajudamos um ao outro. E fazer das nossas diferenças um processo de permuta, de troca e de respeito às diferenças. Porque se há amor, há possibilidade de fazer encaixes do que é similar e do que é diferente. Porque todas as relações têm aspectos semelhantes e aspectos diferentes. Ninguém é inteiramente igual ou inteiramente diferente. Nós temos um percentual de assemelhamento ou de diferenciação do outro. E um bom relacionamento é aquele que promove esse encaixe das diferenças e essa somação das similitudes. Porque se não há amor, o casal que é semelhante no seu perfil, eles disputam quem é mais. Quem ganha mais, quem tem mais amigo, quem pega mais espírito, ambos são médiuns. É impressionante, eles disputam tudo, porque eles são egoístas, não se amam. Eles estão duelando, não estão compondo um dueto, eles estão compondo um duelo. E as diferenças, se eles são diferentes e não se amam, cada um se entrincheira na sua verdade e quer impor a outra. Se você vai num shopping center, por exemplo, fazer compras, quem é que tem razão? Ela que escolhe uma peça de roupa do ponto de vista do preço bem alto, ou ele que consulta no celular as finanças e diz não dá? Quem tem razão? Ela diz, como não dá, meu bem? Esse tecido, ele lembra a nossa história quando nós casamos. Veja, ela está emprestando um valor emocional à compra. E ele está na matemática fria, sem nenhuma emoção. Ele disse, não, mas já casamos há 10 anos, já passou. Ele vai. Quem é que tem razão? Ele ou ela? Isso é muito comum na diferença de gênero, em regra, não sempre, às vezes invertido, mas em regra, a mulher é mais emocional, afetiva, intuitiva, poética, sensível, e o homem é mais pragmático, objetivo, administrador, pontual. É diferente um do outro. Eu ia dizer melhor, mas eu corria risco de não sair vivo. Então, qual é a diferença de um para o outro? Eu costumo citar um exemplo que é emblemático. Se você vai no shopping trocar uma roupa, qual é o perfil do homem na busca daquela roupa? Ele mede a loja, da entrada do shopping, o menor ponto entre duas retas, ele vai. E ela vai numa espiral, subindo todos os andares. Quem é que tem razão? É ele que tem razão ou ela? É claro. É claro que ambos têm razão. Ele tem razão porque ele é pragmático, objetivo. Ele só vai trocar uma roupa. E ela vai dar uma espiadinha nas vitrines para ver se tem algum salve. Salve-se quem puder. Save. Alguma promoção. Então eu costumo dizer, ele se conhece a mulher e quer manter um bom casamento,
vai direto, diz, meu bem, você vai dando a sua espiadinha, que eu vou espiar a troca da roupa bem ali. Aí você vai direto, leva o Paulo Estevão, para depois ir para café, tomar um café. E diz, meu bem, a gente se encontra no café. No final da manhã, da tarde ou da noite, ela chega feliz, você está feliz porque está lendo o heroísmo de Paulo, naquele enfrentamento, quando Abigail se distancia dele, vai à morte. E aí chega a sua Abigail, cheia de sacolas, viva, sorrindo. Então há a necessidade da conjunção das diferenças. Quem ama precisa se colocar no lugar do outro. Aquela roupa tem um valor emocional, não tem só um valor econômico, matemático, objetivo. Mas não dá para ser emocional inconsideradamente, porque senão não tem orçamento que consiga dar conta de tanta emoção. Então, isso foi o homem que bateu palma. Eu sei a diferença da palma dos homens. Porque as mulheres batem palma assim. E o homem bate palma assim. Ele é pragmático, ele é regulado. Então, um vai ensinando para o outro como é que a relação pode se estabelecer com enriquecimento. Eu aprendo com você a desenvolver a minha sensibilidade e você aprende comigo a colocar o pé no chão e poder viver no mundo que você vive, que tem limites. Você não pode simplesmente fazer a caridade às custas do outro, que tem gente que faz assim, se emociona, mas nunca dá de si, dá do que o outro traz, que o outro oferece e faz a caridade. Nós vamos nos enriquecendo e quando nós somos semelhantes, nós nos apoiamos um ao outro porque nós não estamos disputando. A nossa relação é uma relação de cumplicidade, a despeito das semelhanças e diferenças. A nossa relação é uma relação de intimidade, porque nós não fazemos um processo de mergulho apenas de natureza sexual. Porque um casal não está bem casado porque tem uma boa performance sexual. Ele está bem casado se as suas almas conseguem se fecundar em regime de reciprocidade. É lógico que um casal que está vinculado no processo do acasalamento, ele deve incluir o sexo, que é um problema, especialmente quando de acordo com os ciclos vitais, que, por exemplo, quando a mulher engravida, ela fica toda mãe, e às vezes ela esquece que é esposa, e aí surge a primeira crise do casamento. Às vezes é nesse ponto. O ciclo vital, quando a gente está casado é uma coisa, quando surge o primeiro filho muda. O casal tem que se rearrumar. A maternidade puxa essa energia amorosa sexual para o cuidado. O homem tem que entrar na paternidade para poder drenar a sua energia sexual. Há que ter uma cumplicidade na paternidade e na maternidade, mas o casal não pode esquecer da conjugalidade, porque senão eles viram só paz e o casamento foi para o brejo. Do mesmo jeito, quando ela avança para o climatério, por exemplo, e ele fica inquieto porque ela diminui o desejo pela uma baixa hormonal, ele cobra, exige, e começa a haver atritos, até que ela se convence, ou ele a convence, de que ela tem que ir ao obstetra, ao ginecologista, obstetra que cuidava da família, e ela vai e ele diz, seus hormônios estão lá embaixo, ajusta o hormônio dela. Faz para dar, porque já está uma defasagem há muito tempo da relação e não dos hormônios somente. Ela dá uma pitadinha de testosterona, a mulher fica fogosa, e aí ele não dá conta, aí surge uma crise ao contrário. Ele que pensava que ela tinha outro, porque ela não estava dando a estrela para ele, agora é ela que acha que ele tem outra, porque ela avança e ele foge. E aí ele quer ir com o ginecologista, o que você fez com a minha mulher? Porque ele não está dando conta. Vejam quantos ajustes numa dimensão que é muito importante, vital para um casal, que é a interação de natureza sexual. Empobrecedor se fosse sexo, mas também prejudicado o relacionamento fica se o relacionamento quiser se estabelecer só no nível da subjetividade, esquecendo
de que são duas pessoas que estão encarnadas. Aí há algumas falas altamente perturbadoras que dizem, não, agora o nosso casamento, ele é só, a nossa transa é um transe espiritual, nós vamos... Aí um dos dois encontra alguém com quem vai se casar, porque é impossível o outro, encarnado, jovem, não estabelecer essa dimensão da interação física necessária. Por isso, vejam quantos ângulos no casamento precisam ser observados para que o casamento, como uma coisa viva, possa ir se desenvolvendo e crescendo e se fortalecendo, ou definhando, se desvitalizando. E quando o casal busca ajuda, já passou do tempo há muito tempo. 70% dos casais que procuram o profissional para tratar a conjugalidade separam. Porque eles buscam muito tarde uma ajuda externa profissional. O profissional, às vezes, ajuda o casal a se separar com menos danos de mágoas, de culpas entre eles e dos respingos que acontecem para os filhos. Então, cuidar um do outro, aceitar as diferenças, as esquisitices, os gostos, porque às vezes você não gosta de uma coisa e o outro gosta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto assim, de uma roupa meio florida, tenho essa coisa, eu sou uma pessoa meio assim. Então eu gosto de usar, assim, eu ando mais discreto assim, porque expositor espírita tem que ser discreto. Senão a pessoa fica olhando para a roupa do expositor. Então eu procuro ser discreto, mas se você me encontrar na rua, um cara florido sou eu, tipo Magno. E os amigos sabem disso. Eu tenho uma amiga que me condecorou com uma blusa linda, e aí os amigos espíritas, amigas espíritas, estavam numa determinada localidade falando de mim. Disse, tu já viste como o Alberto anda? Puxa, mas ele chegou aqui, ela falava do estado dela, ele chegou aqui no aeroporto com uma camisa, aí começou a descrever a camisa, uma camisa verde, tinha uns peixes, com os frises dourados, umas folhas, era eu mesmo. Aí a outra olhou e disse assim, tinha um peixe com a boca aberta assim? Ela disse, tinha, fui eu que dei para ele a blusa. Foi um mico. E essa que estava falando mal de mim, que disse, Alberto, eu dei o maior fora, porque eu fui falar mal da tua camisa, quem te deu a camisa estava no grupo. Mas veja, então, eu comprei uma camisa linda, era roxa com... Está na moda roxa. E tinha um amarelo ouro que explodia como se fosse uma galáxia. Eu comprei e fui cair na bobagem de perguntar para os meus amigos, o que é que vocês acham? Em Brasília, todos concordaram, porque amiga é coisa muito ruim, diz sempre mentira. Eles sempre concordam para nos agradar. Aí eu achei que estava abafando. Quando eu cheguei com a minha esposa, que eu mostrei a camisa, ela olhou e disse, está bom de essa camisa para ir na praça da feirinha. É uma feirinha de só tem hippie. Aí doeu. Porque os amigos tinham dito que era um bom. Ela estava dizendo que era uma camisa na feirinha, na Praça da República, em Belém, onde tinha só uns hippies vendendo algumas coisas. Mas eu me vinguei um dia. Porque uma mulher que se preza sempre usa batom. Quando uma mulher não usa batom, ou deixa de usar que se gosta, ela está deprimida. E se ela volta a usar é porque ela está curando. É hora de dar alta para ela do hospital. E um dia, ela foi cuidar do cabelo, porque cabelo é a coisa mais importante numa mulher. Eu descobri isso cuidando de uma paciente que teve uma lesão grave na face, não se incomodou, mas quando o cabelo começou a cair, ela começou a pensar em suicídio. Eu não entendia, quer dizer, a face estava alterada, mas quando o cabelo começou a cair, ela começou a pensar em suicídio. Aí eu achei que ela precisava de um psiquiatra, mas não, é porque o cabelo é mágico para a mulher. Então a minha mulher foi e pintou o cabelo de róseo. Não era róseo, ela queria pintar do ruivo, que está em decadência geneticamente, tende a desaparecer. Eu acho que era por isso que ela queria usar. Quando ela foi, a tinta pegou mal, ficou róseo. Vocês viram aquele filme O Quarto Elemento? Era aquele.
Quando eu parei com o carro para apanhá-la para ir ao restaurante Belém do Pará, ela estava na calçada. Eu olhei aquela coisa assim, era ela, coisa linda, rosa, pink. Eu mandei a minha pantera cor-de-rosa entrar e tudo, e fui pro restaurante. Gente, eu nunca me senti tão importante, tipo Hollywood, quando você vai no tapete vermelho, entrando no restaurante, e as caras faziam tudo assim, acompanhando a gente. Nós voltamos do restaurante, o filho dela tinha vindo de viagem, o meu enteado, de Fortaleza. Quando ele viu, ele nem cumprimentou nem ela nem eu, ele começou a ter uma crise. E pior que ele começou a ter uma crise também comigo. Ele disse: como tu deixaste, Alberto? Como se o homem pode com uma mulher, sobretudo com os seus cabelos. E pior, ela não podia mudar, porque ia dar problema no cabelo, tinha que esperar uma semana. Então eu acordava, via aquele negócio róseo do meu lado, lindo. Então é isso. É disso que eu estou falando. Nós temos que aceitar os outros com as esquisitices. Com uma blusa que é uma galáxia desaparecendo, e com uma pantera cor-de-rosa. As diferenças da relação precisam ser consideradas, notadamente quando aquilo não está bem. Porque se nós não aceitamos o que não está bem no outro, o que nos incomoda, nós corremos o risco de focar nisso e pensar de que a relação é inviável ou de que o outro está fazendo assim para nos machucar. E quem não tem deficiência, dificuldades, limitações, não foque naquilo que o outro ainda não conseguiu superar. Não considere apenas as coisas pendentes no outro. Porque senão você perde a visão do todo. Há que se focar nos aspectos positivos, grandiosos da relação, que o outro traz, que o outro tem. Porque se eu não fizer isso, a balança só recebe o peso das coisas que não prestam, o que eu acho que não prestam. E eu não equilibro colocando do outro lado as coisas que são boas. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo trazer um equilíbrio no olhar para o outro. O que é bom eu usufruo, o que é ruim eu aproveito para trabalhar em mim a dificuldade que há em mim. E vou me trabalhando. Como diria Gibran, eu aprendi o silêncio com as pessoas que falam muito. Eu aprendi a ser tolerante com as pessoas que são intolerantes. E eu aprendi a ser bom lidando com as pessoas malvadas. E vocês podem achar ridículo, dizia ele. Eu tomo essas pessoas como meus mestres. Então o parceiro, ele não é só um espelho que reflete-nos, porque ele nos desafia. Ele é o nosso mestre, mestra, o nosso personal trainer, se vocês preferirem, da alma, porque ele nos concita a desenvolver potencialidades que estão adormecidas e precisam ser despertadas. E se eu tomo a negatividade do outro para fazer despertar a minha positividade, eu estou fazendo uma boa interação com a parte sombria do outro. E eu ofereço para o outro a minha luz, o que eu consigo já amealhar, para que o outro se beneficie e talvez possa, em se valendo daquilo que é positivo meu, melhorar também a qualidade da sua vida. Ao invés de estar exigindo a luz dele e dando a minha sombra para que ele entenda e ele evolua. Porque aí nós criamos no relacionamento um processo de colapso. A proposta, portanto, de lidar com a relação nessa medida é de poder fazer esse manejo. Eu não posso desconsiderar o parceiro ou a parceira como companheiro de viagem que traz limitações tão graves quanto aquelas que nós carregamos enquanto par da relação, membro da relação. E olhando assim, eu vou aprendendo a fazer um bom trato do relacionamento, dando tempo de ficar sozinho, como propõe o poema de Gibran,
Porque às vezes nós estamos tão mal, que ninguém nos suporta. E eu vejo na conjugalidade, as pessoas seguram tudo de fora do centro espírita, do trabalho, da rua. Quando chega em casa, vomitam no parceiro ou na parceira. É de bom tom que haja uma cumplicidade, um compartilhamento, e às vezes o outro entre para mediar as pendências do dia. Mas não é justo que eu transforme o outro nesse espaço aonde todo o meu lixo eu jogo no outro. Às vezes é de bom tom eu dizer, eu queria ficar um pouco só. E você vai para o quarto só. E um e outro respeitar esse momento de solidão positiva. Que é solidão de solicitude ou de solitude. Porque o outro vai fazer um trabalho de mergulho interno. Às vezes um sai, quando tem filhos, sai com os filhos. E o outro fica em casa. Porque o outro está com a cabeça quente, está precisando atualizar algumas questões, está precisando ficar só consigo próprio. Nós não podemos, portanto, sufocar o outro e obrigar que o outro todos os dias ouça as nossas queixas e nossas pendências com outras pessoas que a gente traz. Aí a gente sufoca a relação, porque passa a ter no outro alguém que apenas é o receptor das nossas negatividades, e o outro, tendo limites, não consegue às vezes lidar e reage. Então, ter tempo para pedir para si próprio, para dar para o outro quando o outro precise, para que o casal tenha a possibilidade de ficar só, os seus membros, sozinhos, quando necessário. Seja para trabalhar algumas pendências, seja para fazer algumas conexões espirituais, meditativas, seja para alinhavar alguns planos. Então, na conjugalidade, nós temos momentos sós e nós temos momentos juntos. Nós saímos juntos, mas nós podemos também termos momentos sós. Cada um vai para o seu trabalho só. É desafiador quando o casal trabalha junto, porque ele convive todo o tempo junto. É muito desafiador. Então, quando ele vai trabalhar, ela vai trabalhar, eles se encontram, isso é de bom tom. Mas quando o casal ele só sabe sair se sair com os amigos, às vezes ele está se escondendo nos amigos. Ou ele não consegue sair com os amigos de jeito nenhum, porque é um casal que vive um para o outro num processo de simbiose afetiva, física, é ruim. Então vejo que a dança da conjugalidade, ela reclama momentos de solidão por parte de cada parceiro, momentos do dueto, do relacionamento a dois, momento do grupo familiar, momento do grupo dos amigos, momento da interação com as famílias correspondentes, com os parentes. Quanto mais o casal tem esse espectro e sabe fazer essa movimentação, mais esses espíritos estão aproveitando a oportunidade para sinfonicamente estabelecerem uma relação de acasalamento em regime de progresso efetivo, duradouro, crescente, evolutivo. Dar, portanto, tempo para a conjugalidade. Não é tempo para o outro, porque é muito comum se ver assim. Não, eu dou todo o meu tempo para você. Eu chego em casa, eu me sacrifico dando por você. Eu vou ao supermercado com você. Eu vou ao shopping com você. Eu vou por você, eu não vou porque eu estou usando o meu tempo. Eu escolho usar o meu tempo e ir ao supermercado. Eu escolho usar o meu tempo e ir ao shopping. Se eu vou no shopping pela esposa, não estou indo, eu não vou inteiro. Aí eu vou, fico reclamando, sento, durmo, acordo, ela continua na mesma loja, eu já saio para outra loja, desperto onde é que ela está, vou, ela foi assaltada, não foi, ela foi embora. Aí quando você vê, aí começa a briga. Porque eu não fui por mim. Aí você contabiliza as horas que você foi. Então, não vá pelo outro. Vá porque você escolhe compartilhar o seu tempo com o outro. Para que você não diga depois, eu dou todo o meu tempo para você, você não reconhece. Não é assim. Eu escolho compartilhar o meu tempo com você. Eu não vou só por você, excluído de mim. Eu vou inteiro fazer algo que é bom para você e que eu escolho compartilhar indo com você. É diferente, porque quando eu vou inteiro, quando eu vou inteira para algum lugar onde
habitualmente eu não iria, eu só iria para fazer a vontade do outro, quando eu vou inteiro, a relação ela fica leve, porque eu não estou obrigado, eu não estou sendo imposto, não há violência para que eu faça aquele movimento, há uma escolha de dentro para fora. É como dizia o amigo que conversou o outro, ele dizia, como é que está? Ah, casamento é horrível. Eu casei, não tenho tempo mais para nada, não tenho mais tempo para jogar minha bola, eu tenho que ir ao supermercado, tenho que ir no shopping, tenho que levar a criança na escola, que nasceu logo a criança. Passado um tempo, esse mesmo amigo encontrou esse mesmo cidadão, que tal? Aí disse, maravilha, cara. Aí o cara pensou, puxa, separou, cara. Aí que tal? Separou? Ele disse, não. Mas por quê? Da outra vez que eu te perguntei se estava ruim, disse, estava ruim porque eu achava que eu dava o meu tempo para o meu filho, para a minha esposa, e eu não tinha tempo. Agora não, agora eu tenho todo o tempo do mundo. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas eu escolhi levar a criança, eu escolhi ir ao supermercado com a minha esposa, eu escolhi, então o tempo não é deles, o tempo é meu que eu compartilho com eles, então eu tenho todo o tempo do mundo. É uma mudança de perspectiva, que faz eu ficar mais inteiro comigo mesmo, mais feliz, para poder me trabalhar e poder comungar com o outro num relacionamento crescentemente positivo. Quando nesses dias, as separações conjugais são de tal rapidez, que você já não consegue perguntar para o amigo, você tem vergonha de perguntar pela outra pessoa, porque você não sabe se separou. Aí você chega, como é que está? Tudo bem? E a afetividade? Você fica na generalidade, porque se você... E o fulano? Ele diz, o fulano já foi, já entrou outro, já tem um outro na mira, ou a fulana. Essa velocidade com que as relações ficam pulverizadas, e é onde a gente busca uma felicidade que não existe, que está no outro e que não está em você. Essa busca utópica de que alguém vem me complementar e vem me fazer feliz, como se eu fosse uma metade precisando de uma outra metade, ou como se tivesse alguém que fosse me resgatar, ou como se fosse alguém tivesse a responsabilidade de me dar a felicidade porque eu não tenho autonomia sobre a minha vida. Isso faz das relações afetivas no caminho da conjugalidade fragilizarem-se e deixarem muitas sequelas e muitas dores. Um bom casamento não é um casamento onde o casal não discute, não diverge, não pensa diferente. O bom casamento é aquele onde o casal, em se respeitando, são capazes de poder discutir, trabalhar as diferenças, lidar com as imperfeições, e maduramente cada um vai crescendo junto com o outro, numa relação que é sempre desafiadora, mas que à medida que ela vai se consolidando, ela vai se tornando pétrea do ponto de vista, como uma rocha, capaz de suportar os embates da ventania, os acenos da aventura ou as miragens das seduções externas. Um bom casamento é aquele onde a gente cuida, escolhe cuidar do outro, cuidando da relação. Lembro-me de uma pessoa que estava na crise de conjugalidade e ela então fez uma análise sincera, que normalmente a gente não analisa, a gente vê o que o outro faz, mas não avalia qual é a sua participação na crise, porque toda crise é conjugalidade, é os dois, não é só um. Ela fez uma análise e definiu os pontos onde ela estava incorreta. E ela decidiu então fazer o movimento para suprir a sua sombra, não a sombra dele. E quando ele acordou, ela estava levando café na cama para ele. Ele se assustou. Isso que foi? Disse, não, meu bem, me deu vontade de trazer café na cama para você. Ele foi, ficou estranhando, achou que tinha alguma agenda oculta, não tomou bem o café. Quando chegou meio-dia, a criança chegou, ela foi, abraçou a criança, disse, meu bem, eu te amo. Quando ele olhou, o garoto olhou, disse, achou que não era aniversário dele, não era dia da criança, não era Natal. Ele achou estranho a mãe dizer que ele amava, que ela não tinha esse hábito. Disse, é porque eu amo você, meu filho, mas eu não costumo dizer que amo. E eu tenho feito reflexões e eu
agora decidi dizer que amo você. Meio-dia com fome, você dizer isso sempre é muito difícil. Foi encarnado. E aí, conta ela que uma semana depois, quando ela desperta, ele estava trazendo o café na cama para ela. E ela faz um artigo demonstrando que a mudança dela impactou a relação e o processo de reacasalamento se estabeleceu. É importante, amigos, nesses dias tão velozes, aonde ninguém tem tempo de ter tempo para ninguém, cuidarmos uns dos outros, cuidando também de nós mesmos. Não dá para amar o outro sem a si se amar. Mas não dá para se amar em detrimento do outro, porque a proposta de Jesus é: amai-vos uns aos outros e amai o próximo na mesma medida que você ama você. A conjugalidade define muito bem isso. O caminho de auto-amor se refletido para o hetero-amor na conjugalidade, fazendo com que o lar se recrie, que as crianças apreciem uma boa conjugalidade de um bom nível. A elegância dos pais que, enquanto cônjuges, são capazes de mergulhar nas encrencas, nas diferenças, e são capazes de se respeitar. Um cede, o outro cede, as virtudes campeiam, e se ele é espírita ou ela, com maior volume, porque o Espírito Emmanuel diz que mais vale um gesto de sacrifício do que 10 livros que obrigam o outro parceiro a ler à força, e de que mais vale um gesto de bondade do que 20 palestras que eu obrigo o outro a ouvir de espiritismo. Eu, se sou espírito e o outro não é, eu sou o protagonista da mensagem pelo jeito pelo qual eu me coloco no outro. O espiritismo coloca o acasalamento, modelando a família dentro das leis da natureza. E cada um, sendo um, em se amando, por extensão amando o outro, haveremos de formatar dentro do lar essa sociedade que nós almejamos alcançar no nível mais coletivo. E se fizermos isso, com essa precisão, com essa qualidade de amor, nós poderemos dizer e entender com muito mais razão a fala do poeta: amai-vos uns aos outros, mas não façais do vosso amor um grilhão, que haja antes, entre as praias das vossas almas, um mar ondulante. Cantai, dançai juntos, sede alegres. Como, no entanto, as cordas da lira, estáis separados, mas juntos na mesma harmonia da melodia. Viveis juntos, mas não vos aconchegueis demasiadamente, porque as colunas de um templo erguem-se separada, e o carvalho e o cipreste não crescem um à sombra do outro. Obrigado.